Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos, ouvintes da Palavra de Deus, nesta manhã, que está acompanhando essa programação. Que Deus em Cristo possa estar abençoando a todos, em nome do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar com os irmãos, nesta manhã, uma palavra que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 9 e no seu versículo 15. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Diz assim o texto bíblico: e disse, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Só até aqui. Eu quero externar a Deus a minha gratidão de estar aqui nesta manhã com o pastor Edilson, com o diácono João de Deus. Que Deus abençoe a vida deles, que estão empenhados na obra do Senhor, dedicando dia após dia. Meus amados irmãos, ouvintes da palavra do Senhor Jesus, esse texto bíblico é bem conhecido de todos os leitores, estudantes da palavra de Deus. Aqui nós entendemos o trabalhar e o agir de Deus na vida de uma pessoa. Embora essa pessoa às vezes se encontre em um quadro de incredulidade, de dubiedade, mas quando Deus tem um propósito na vida desta pessoa, o Senhor vai se encarregar de ter um encontro com esta pessoa. Nós sabemos que no capítulo 1 do livro de Atos, Jesus Cristo, ele é assunto aos céus. A igreja em Atos 2, ela vai para o cenáculo orar, buscar o revertimento do Espírito Santo. Agora a igreja, num espaço de 10 dias, orando, buscando, ela vai ser cheia do Espírito Santo, e ali a igreja, a qual vai dar continuidade à obra do Senhor Jesus. O que o Senhor Jesus começou, chamando, escolhendo os seus discípulos, agora esses mesmos vão dar continuidade à obra do Senhor. E nós sabemos que na obra do Senhor tem os seus desafios, sabemos que não é fácil, mas sabemos que tem um Deus, que Ele cuida, que Ele guarda, que Ele livra, que Ele protege, e que nos dá sustentabilidade em Tua presença, em estar fazendo a Tua vontade enquanto vivermos sobre esta terra. No capítulo 9, a igreja primitiva é uma igreja que está em grande avanço, a igreja está crescendo, e tudo aquilo que cresce incomoda. Tudo aquilo que cresce tem levante do inimigo. A igreja está crescendo, a igreja está prosperando, a igreja está indo avante. E agora a Bíblia nos faz menção no capítulo 9 que um homem chamado Saulo de Tarso, esse vai se levantar contra a igreja, esse vai até o sumo sacerdote da época pedir cartas, autorização para poder perseguir a igreja, para poder prender aqueles considerados que pregava sobre o caminho. Nós sabemos que os discípulos, eles é conhecido como aqueles que pregava o caminho. Esse caminho a qual nós sabemos que é o nosso Senhor Jesus Cristo. No livro de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse mesmo vai dizer que Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens, sendo Ele o autor e consumador da nossa fé. E também nos fez uma promessa, que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus amados irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, no capítulo 9, a igreja primitiva, que prega, pregadores do caminho, pregadores da salvação, pregadores do reino do Senhor, vai sofrer uma perseguição por este homem chamado Saulo.
Esse Saulo, ele vai provocar terror sobre a igreja do Senhor. E vai prender, vai matar aqueles que resistir. E o texto diz que a igreja vai sofrer uma opressão muito grande ao ponto que a igreja fica dispersa. Alguns vão descer para Samaria, outros para Judéias, outros ficam em Jerusalém. A igreja sofre, mas a igreja, ela continua em oração, ela continua clamando, ela continua buscando ao Senhor. E eu observo aqui que quando a gente sofre algum tipo de perseguição, algum tipo de afronta, algum tipo de problema, não importa qual venha a ser o problema, possa ser um problema insoluto, mas quando a gente buscamos a presença do Senhor, mesmo que às vezes está nos afligindo, nos causando medo, ou até mesmo tirando o nosso sono, mas quando a gente entrega nas mãos do Senhor, e a gente ora tendo uma confiabilidade em Deus, pode ter convicção de uma coisa: uma hora Deus vai agir, Deus vai operar. Aqui a igreja ela vai sofrer uma perseguição de morte, uma perseguição a qual aqueles que resistir vão ser presos, jogados dentro de prisões e até mesmo receber açoites por crer no Evangelho, por crer em Jesus Cristo de Nazaré. Graças a Deus e oxalá que nós, em nossos dias ordiernos atuais, a gente não sofre aqui no Brasil esse tipo de perseguição de morte. Mas há muitos países no Oriente Médio que muitos sofrem perseguição de morte por não negar o nome do Senhor Jesus. Hoje no Brasil nós temos a expressão de proclamar nossa fé religiosa na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. As perseguições que a gente sofre é mais perseguições internas, afrontas, levantes do adversário, falatório e algumas dentre outras coisas. Mas aqui o texto bíblico vai nos fazer menção que este homem está indo para a cidade de Damasco, aonde tinha alguns cristãos naquela cidade, que servia ao Senhor. Ele vai com ameaças, ele vai com o coração cheio de vingança, cheio de ódio, porque assim o inimigo havia enchido o coração dele de vingança e de ódio pela igreja do Senhor Jesus. Agora está indo ele, e no caminho de Damasco, ele não está só, está ele acompanhado, segundo a descrição do texto, de 2 soldados. Está indo, a qual a Bíblia nos faz menção, que não é ele que vai ter um encontro com Jesus, é Jesus que vai ter um encontro com ele, porque todas as vezes que alguém persegue a igreja, fala mal da igreja, vivendo em ignorância, em incredulidade, e a gente como igreja, a gente não vai revidar, a gente vai simplesmente orar, para que Deus possa abrir a visão espiritual desta pessoa e para que ela possa enxergar que Jesus Cristo é a salvação que todos devem alcançar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós observamos que quando a gente não dá jeito em certos problemas, então a gente entrega para Jesus, que Jesus dá jeito. Talvez tenha alguém da tua família, talvez tenha alguém que está me ouvindo que se encontra em um quadro de incredulidade, ou até mesmo alguém da tua família que se encontra como este homem Saulo, um homem a qual viveu um quadro de ignorância e um quadro de seguidão espiritual. Se você não já fez sua parte, você já orou, você já convidou poder ir a uma igreja, talvez essa pessoa só critique e fala mal, eu te dou um conselho mediante a luz da palavra. Ora e entrega essa pessoa nas mãos de Jesus, para que Jesus possa ter um encontro com esta pessoa e ela ser alcançada pelo poder de Deus. Não importa qual é o quadro de incredulidade dessa pessoa, não importa, talvez a pessoa está nos vícios, talvez essa pessoa está no alcoolismo, não importa qual é o nível de pecado ou de incredulidade que essa pessoa se encontra. Eu te convido a você ter fé mediante a luz da palavra do Senhor e você entregar essa pessoa para o Senhor Jesus, entregar nas mãos do Senhor e confiar que do mesmo jeito que o Senhor alcançou a sua vida, alcançou a minha vida, Ele também pode alcançar essa pessoa que talvez se encontra como Saulo, incrédulo, mas o Senhor tem um poder de alcançar esta pessoa. A Bíblia diz que o Senhor vai aparecer e vai ter um encontro com Saulo no caminho de Damasco, um resplendor de luz, diz o texto, e uma voz sai de dentro do resplendor de luz dizendo: Saulo,
Saulo, por que tu me persegues? Ele vai dizer, quem és tu? O Senhor vai dizer, sou eu, o Senhor Jesus, a quem tu persegues. Talvez, ao consentimento de Paulo, de Saulo, ele está perseguindo a igreja, os cristãos, mas quando ele vai o Senhor ter esse encontro com Saulo e vai dizer, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Por que tu me persegues? Ele vai se espantar, porque certamente ele não está perseguindo ao seu consentimento Jesus, ele está perseguindo a igreja, mas a igreja do Senhor Jesus, ela tem dono, e o dono da igreja não é pastores, o dono da igreja se chama Jesus Cristo de Nazaré. No livro de Mateus, capítulo 16, no seu versículo 18, o Senhor vai dizer, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela não está firmada em homens. A igreja do Senhor, ela está firmada no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Ele que deu a vida pela igreja. Ele que morreu, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus e mandou que a igreja desse continuidade à grande obra a qual o Senhor deu início. Então, nós sabemos que a igreja do Senhor Jesus, ela tem dono, e o dono dela é Jesus Cristo de Nazaré. Quando alguém se levanta contra a tua vida, contra a obra do Senhor, está se levantando contra o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus é que toma as dores da igreja, dos teus servos, dos teus escolhidos, a qual ele chamou e os nomeou e os designou para poder servir a tua obra. A palavra do Senhor diz que ele vai cair com o rosto em terra. Ele vai cair com o rosto em terra, vai ficar cego. Os soldados que estão em volta, que estão junto com Saulo, ouvem a voz, mas não vê o que Saulo vê, que é o resplendor de luz. E aqui nós aprendemos uma verdade. Às vezes, o que Deus vai fazer na vida de uma pessoa, uma experiência, algo, só ela vai ver. Pessoas que estão em volta, talvez podem até ouvir, mas a experiência pessoal, quem vai ter é o Saulo de Tarso. Todos que hoje servem ao Senhor, que entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, todos têm um testemunho de experiências que teve com o Senhor Jesus. Talvez alguém que está de fora só ouve, mas não entende, não compreende o encontro que cada um teve com o Senhor Jesus. Nós entendemos que o que Saulo vai ver, mediante o resplendor de luz, os soldados ouvem a voz, mas não vê o resplendor de luz. Porque o que Jesus queria fazer é simplesmente na vida de Saulo. Eu quero abrir parênteses aqui para poder dizer algo para os irmãos. Saulo até chegou perto de Damasco, com o intuito de levar o quê? Maldição, perseguição e morte para a igreja do Senhor. Ele até chegou perto, mas não vai causar o mal, porque no meio do caminho, a maldição que ele ia levar é transformada em bênção. Eu quero profetizar sobre a tua casa, sobre a tua família e sobre o teu lar. Todo mal, toda palavra de maldição que talvez tramaram ou lançaram contra a tua vida, todo mal pode até às vezes chegar perto, mas em nome do Senhor Jesus, não vai tocar na tua casa, na tua vida, na tua família. A maldição que lançaram contra a tua casa vai ser transformada em bênção antes mesmo que chega ante a tua vida ou ante a tua casa. Porque o nosso Senhor Jesus, ele tem o poder de transformar maldições em bênção. A Bíblia nos faz menção que Saulo está indo levar
a maldição está indo levar perseguição e morte. Mas Jesus tem um encontro com ele e vai transformar a maldição em bênção. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que nesta manhã toda maldição lançada contra a tua vida seja transformada em bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que você possa tomar posse e possa receber em nome de Jesus Cristo. Saulo de Tarso, talvez hoje se encontra um desses em tua casa, em tua família, que para muita gente não tem mais jeito, para muita gente é um perdido, mas Jesus, eu creio que ele vai de encontro com Saulo de Tarsos. Saulos que hoje vivem nas práticas ímpias, que vivem distantes e afastados dos caminhos do Senhor. O Senhor Jesus vai de encontro com eles, com Saulos, e vai surpreender muitos nesta cidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. O texto nos faz menção que o Senhor vai conduzir Saulo até a casa de Judas, rua chamada direita, casa de Judas. Lá está ele, já por parte de 3 dias. O Senhor teve um encontro com ele e ele está, diz o texto, orando e jejuando. E diz o texto que tem um certo homem naquela cidade, por nome de Ananias, a quem serve ao Senhor e a quem é temente ao Senhor. E o Senhor, no capítulo 9, no seu versículo 15, o Senhor vai falar com Ananias. Ananias, vai até a casa de Judas, vai até a casa de Judas, na rua direita. Lá tem um homem, e este homem é Saulo. Ananias vai dizer: eu ouvi muito acerca deste homem. Eu ouvi muito acerca deste homem e quantos males ele tem causado à igreja do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós sabemos que muitos nesta cidade, talvez vivendo na prática da ignorância, também eu não a julgo e também não a condeno, porque um dia também eu estive na prática da ignorância. Alguém pregava para mim e eu ignorava a palavra do Senhor. Até o dia em que o Senhor Jesus, ele teve um encontro comigo e me resgatou das trevas para a luz. E hoje eu sou grato ao Senhor em servir ao Senhor Jesus Cristo todos os dias da minha vida. Nós sabemos que hoje, talvez, você ouve falar de Saulo, Saulo que às vezes está traficando, Saulo que às vezes está na feitiçaria, Saulo que às vezes está no alcoolismo, Saulo que às vezes você vê andando pelas ruas bêbados, às vezes drogado, Saulo que às vezes blasfema contra a igreja e contra o Senhor Jesus Cristo. Pois é, Deus vai visitar Saulos nesta manhã e muitos vão ser surpreendidos. Sabe aquele vizinho, sabe aquele amigo que não acredita? Pois é, creia que Jesus vai ter um encontro com ele e ele vai ser alcançado para a honra e para a glória do nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este Saulo, quando Ananias vai ouvir acerca dele, que está orando e jejuando, talvez ele consiga levar um impacto dizendo: mas como pode Saulo, que estava perseguindo a igreja, que falava mal da igreja, que ia matar aqueles que serviam ao Senhor, ele está convertido, ele aceitou Jesus, ele agora é crente, ele agora é servo de Deus? Pois é, eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo, mediante a luz desta palavra, o Senhor vai ter encontro com Saulos, e muitos nessa cidade de Quiterianópolis vão ser surpreendidos com pessoas que vão ser alcançadas pelo Senhor, e esses que vão ser alcançados pelo Senhor, vai ser gerado através da vida deles grandes testemunhos em dizer: eu tive um encontro com o Senhor teve um encontro comigo, e hoje eu sou servo
serva de Deus, irmão, não existe uma coisa melhor na face desta terra do que a gente servir a Deus, do que a gente ser servos do Deus Altíssimo. É um grande privilégio, é uma grande incumbência a gente servir a esse Deus, a gente adorar a este Deus. Este Saulo, quando Ananias ouviu acerca dele, ele ficou surpreendido. Eu profetizo em nome de Jesus que Deus vai surpreender muitas famílias, muitos filhos, muitos maridos, muitas esposas, muitos familiares vão ser alcançados pelo poder de Deus. Ananias falou assim: ouvi muito acerca deste homem. O Senhor vai dizer: vai, porque este para mim é um vaso escolhido, a quem eu escolhi, e a qual vai padecer muito por causa do meu nome. Talvez o quadro de alguém hoje é de incredulidade, é uma pessoa totalmente ignorante da fé, mas essa pessoa é escolhida do Senhor. Deus tem obra na vida desta pessoa. Deus tem projeto na vida desta pessoa. Me escute, meus irmãos, ouvintes da palavra do Senhor nesta manhã. Se o Senhor Jesus converteu Saulo de Tarso, ele também pode converter muitos que talvez você mesmo olha e fala: não tem jeito para esse, não tem jeito para essa. Escute, tem jeito sim. Enquanto há vida, há esperança. Muitos dizem, em um ditado popular, que a esperança é a última que morre. Mas eu te digo o que o apóstolo Paulo diz: a nossa esperança, ela morreu, ela ressuscitou e ela se chama Jesus Cristo de Nazaré. A sua esperança é Jesus Cristo, a sua esperança está viva. Há esperança para este homem, há esperança para esta mulher, há esperança para esse filho que às vezes o coração é dobrado para as coisas carnais e mundanas e um coração rebelde. O Senhor vai ter um encontro com ele, ele vai ser um servo de Deus, ela vai ser uma serva do Senhor. Jesus converteu Saulo de Tarso em um grande apóstolo, servo do Senhor, que se tornou um grande apóstolo, pregador do Evangelho. Deus vai alcançar muitos nesta cidade, Deus vai alcançar muitos familiares, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba esta palavra, toma posse desta palavra. Não importa o quadro de alguém da tua casa ou da tua família, Jesus Cristo ainda faz milagres. Jesus Cristo ainda transforma vidas. Jesus Cristo ainda salva. Jesus Cristo ainda liberta. Fique com esta palavra em nome do Senhor Jesus e tome posse em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe todos, que esta mensagem, que esta palavra possa continuar martirizando em seu coração, em nome de Jesus. E eu vou estar aqui retornando a direção da programação ao nosso irmão Diácono João de Deus.